Olá pessoal, o meu nome é Silverdemix e eu hoje venho-vos contar uma pequena história. E eu já sei o que é que vocês estão a pensar. Deve ser algo divertido. Não desta vez. A história que eu vos vou contar é uma história que aconteceu já há algum tempo atrás a um pobre indivíduo. Era um dia como todos os outros. E este caçador, sim, um caçador, tinha ficado até mais tarde, num dia muito especial. A caçar, pois claro. Mal sabia ele que esse dia ia ser um dia que iria terminar da maneira mais macabra possível. Depois de um longo dia de caça, o caçador notou que estava a anoitecer, mas não era a noite que o preocupava, mas sim a chuva. De um momento para o outro, tal como o dia se transforma em noite, exceto que muito, muito mais rápido, começou a chover. Um dia tão maravilhoso transformou-se num dia sóbrio e assustador. O sítio onde o caçador morava ainda ficava bastante longe, e ele não tinha sítio para onde ir, com exceção de um. Depois de uma grande caminhada, ainda bastante longe de sua casa, ele avistou uma casa estranha. A casa era bastante esquisita e até mesmo chegava ao ponto de parecer abandonada. Era possível ouvir-se corvos em volta da casa. Mas ao caçador, isto pouco importou. Estava a anoitecer, cada vez mais depressa. E, muito sinceramente, os animais da floresta são muito mais perigosos do que qualquer casa assustadora. Isto, pensava o caçador. Depressa o caçador chegou à casa, e antes de ele poder bater à porta, ele notou que esta estava aberta. E então, sem pensar duas vezes, ele entrou. A casa por fora havia-o enganado. Por dentro, a casa estava limpa e muito bem organizada, como se pertencesse a alguém rico. Isto aliviou de certa maneira ao caçador. Mas não havia eletricidade. A luz havia sido cortada, possivelmente pela tempestade. Ainda assim, a riqueza da casa fazia-se notar. Já os ruídos, esses sim, despertavam algum medo e receio no quarto do caçador. O caçador gritou uma e outra vez pelo dono da casa, perguntando se alguém lá morava, mas não obteve resposta. Ele deslocou-se para um corredor que se encontrava à sua direita, e à primeira porta ele abriu, vendo uma cama. Se o dono aparecer, eu irei explicar o que aconteceu, pensou o caçador. Quer dizer, ele não teria culpa. Afinal de contas, a tempestade era demasiado forte. Tenho a certeza que ele não se irá importar e que me compreenderá. Já esgotado o longo dia de caça, ele meteu-se na cama imediatamente. E foi nesta altura, através dos relâmpagos que existiram, que ele conseguiu observar o quarto onde se encontrava. Tal e qual como ele havia imaginado, um quarto rico, com porcelanas antigas e com materiais que pareciam ser de alguém rico, mais uma vez. Mas não era isso que o perturbava, mas sim os quadros. Os quadros que existiam naquele quarto. Vários deles todos pendurados na parede, com várias caras. Todas elas mostravam caras de pessoas, num estilo bastante realista e bastante assustador. Todas as caras olhavam com um olhar de desprezo, um olhar louco que não pode ser descrito com palavras. E isto assustou o pobre do caçador. Por isso ele fez aquilo que podia, fechou os olhos, meteu a manta por cima dele e apenas adormeceu. Simplesmente ignorou todos aqueles olhares de ódio, de desprezo, de loucura. Ele apenas ignorou-os, tentando adormecer. Claro que tal tarefa não foi fácil, mas ele conseguiu. E no dia a seguir, ele percebeu. Ele acordou surpreso por estar numa cama que não era a sua. E então aos poucos ele começou a se lembrar do que tinha acontecido a noite anterior. Mas ao se lembrar e ao reparar onde estava, ele teve uma visão que apenas o fez congelar os ossos. No quarto onde ele se encontrava, não existia
um único quadro. Aquele quarto tinha simplesmente janelas.